Availdo também é apaixonado pela simplicidade da vida. Nome completo: Availdo Luiz de Alcântara Azevedo, 55 anos de idade. Ele está aí na sua tela. Pode contemplar à vontade para você que quer matar a saudade. Nunca mais tinha visto o Availdo Azevedo, está vendo agora e vai ouvi-lo também. A gente vai, não tem como desvincular do rádio, né? Já que ele, inclusive, é apaixonado por rádio, a gente também focalizar algumas coisas, algumas temáticas relativas à radiofonia. Portanto, Availdo Azevedo é filho do saudoso Luiz Gomes de Azevedo e de Avani Alcântara Azevedo. Casado com Gilza Alves, pai de duas lindas filhas, Joyce e Milena. É zootecnista da turma de 87 da UFPB. Inclusive, abandonou o curso de agronomia e um mestrado que estava iniciando e foi fazer o que mais gostava: rádio. Costuma dizer que em rádio só não fez narrar futebol. Eu não vou dizer que fiz isso, mas tentei. Eu tentei. Depois, por um acaso, entrou na política, foi eleito prefeito em 2004, candidato a prefeito em 2012, voltou a estudar e graduou-se em Ciências Agrárias e Administração Pública pela UEPB. É especialista em Gestão Pública Municipal pela UFPB e especialista em Desenvolvimento Sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. Aluno especial do mestrado em Desenvolvimento Regional. Agora, em 2020, há cerca de exatamente 31 dias, um mês e um dia, foi eleito vice-prefeito na chapa de Vital Costa para o mandato 2021-2024. Ufa, ufa, hein? É uma biografia aí de peso. De Availdo Luiz de Alcântara Azevedo. Bem-vindo, Availdo, a nossa Araruna Web TV, no programa Acontece Informal com Fernando Oliveira. Esteja à vontade, está em casa. Olá, Fernando, Josimar, nosso querido Fábio Dutra aqui nos estúdios. E um olá especial para você, internauta, que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, enfim, pelas redes sociais. Esse programa da Araruna Web TV, que tem uma grande aceitação por parte, né, de todos aqueles que acompanham essa programação. E tem um fato importante, né, que trata de coisas da nossa terra, trata de fatos da nossa terra. E é satisfação grande estar ao lado aqui de tantos companheiros e bons companheiros de muitos tempos, né? O nosso Fernando Oliveira, que eu reputo como um dos grandes radialistas aqui do estado da Paraíba. O nosso Josimar Dias, outra excelente figura do meio de comunicação, assessor aqui da Prefeitura de Comunicação, né, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Araruna, e ao lado dessa figura, né, como diz o outro, inoxidável, né, Fábio Dutra, grande radialista também, uma pessoa que nós temos o maior carinho e a maior admiração. Fernando, estamos aqui à sua disposição. Muito bem, Availdo Azevedo, essa sua fala inicial, certamente para quem está acompanhando, e os velhos e bons tempos, né? Os tempos idos do rádio, de certa forma, começa a matar um pouco a saudade. Aliás, nas minhas redes sociais, muita gente entrou nesse detalhe que estava com saudade e gostaria muito de rever você em relação aos que lhe conheceram pessoalmente no mundo do rádio e aquelas pessoas que não lhe conheceram, mas como diz Chico Xavier, a tua voz é o teu retrato sonoro, estavam com saudades. Então, para matar um pouco dessa saudade, falar um pouco, né? Do rádio, você militou, quanto tempo esteve lá, quanto tempo está fora, e falar dessa saudade, né? E quem sabe, querendo Deus, colocar no currículo de novo uma volta às comunicações, já que isso só poderá ser feito possivelmente após o mandato. Você tem essa responsabilidade de dividir com o Vital Costa, gerir os rumos de Araruna, não apenas como uma figura decorativa, mas um vice atuante de fato e de direito, como a gente percebeu que o Vital Costa gostará de ter. Além do vice atual, está encerrando o mandato, vai para vereador novamente, você agora na gestão 2021-2024. Availdo Azevedo, falar um pouquinho do rádio, né? Pois é, Fernando, rádio, como diz aí no texto, eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Desde o tempo de criança, né? E eu lembro muito bem de um detalhe, Fábio e Josimar,
Eu tinha algo assim em torno de 10 anos de idade, ou menos. E lá em casa tinha um rádio, não sei se Campeão ou ABC, e esse rádio ficava no móvel alto. E todos os domingos eu pegava uma cadeira e ficava de joelhos na cadeira para acompanhar as transmissões esportivas, né, das rádios daquela época, né? E eu ficava próximo para quê? Para estar sempre trocando as faixas ali, acompanhando, né, mais de um jogo, praticamente ao mesmo tempo, né? E isso me divertia bastante. Foi daí também que veio a minha paixão pelo Botafogo, né? Comecei a torcer pelo Botafogo em 1973 e vi o Botafogo ser campeão em 1995, né? 22 anos após, né? Mas futebol é isso, a gente gosta de um time, nunca abandona, como você gosta do Vasco, né? E parece que o Josimar também é vascaíno, não é isso? Isso. Pronto, então, dois vascaínos, um botafoguense, o Fábio aqui é São Paulino, né? Então, é essa variedade que é interessante. Mas voltando ao rádio, Fernando, você sabe muito bem, nós fizemos parte ainda daquele finalzinho de história do rádio que tinha aquele romantismo acima de tudo. Nós ainda somos do tempo da cartucheira, do gravador de rolo, né? Não tinha toda essa parafernália técnica, né? Que nós temos hoje, né? Era tudo tão manual e tão mecânico, né? Mas havia uma coisa interessante, que era aquele amor que nós tínhamos, né? Pelo rádio, o amor que a gente tinha pela comunicação. E, de outro lado, havia também aquele interesse por parte dos ouvintes, né? Justamente aquela questão de você pensar, olha, quem está falando ali, aquela voz, é de alguém novo, é de alguém idoso, é preto, é branco, você não tinha imagem, você tinha apenas o áudio, você tinha apenas o som. Isso criava essa coisa tão interessante, né? E de outra via, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, Fábio, de comunicação. Eu lembro que telefone convencional eram pouquíssimos, né? Havia poucos telefones na cidade, celular ainda não existia, e as pessoas que estavam fora utilizavam o rádio como meio de comunicação, como canal de comunicação. Você lembra bem, Fernando, nós tínhamos o programa Poesia Verso e Viola e as pessoas participavam de todas as partes do país, né? São Paulo, Rio, era o Norte, era Rio Grande do Sul, enfim, de onde quer que estivesse uma pessoa aqui da região, participava do programa para mandar o seu recado, para mandar o seu alô para a família, para dizer que ia ligar logo mais no posto da antiga Telpa ou da Telerne, na antiga Telerne no Rio Grande do Norte, né? Então havia todo esse contato, né? A rádio ela se tornou algo de dentro da casa das pessoas com essa função que tinha justamente de fazer essa interligação entre as pessoas que estavam distantes e as famílias que estavam aqui na Paraíba e Rio Grande do Norte. E a Serrana fez isso com maestria, não é? Em toda a sua programação e também, principalmente, dentro do programa Poesia, Verso e Viola. E a rádio é instantâneo, o rádio é instantâneo, né? Ele está presente em todos os recantos da casa, na sala, na cozinha, onde quer que a pessoa esteja, né? E apesar de toda esse progresso, né, das redes sociais, das mídias sociais, algo que naquele tempo a gente nem imaginava, mas que existe hoje, o rádio ainda continua aí tendo o seu espaço, né? E hoje agregando o áudio à imagem, né? Então, Aí torou um veja, bocado de gente, né? veja que hoje não dá mais para enganar, a gente sabe que tem alguns colegas, né, que muitas vezes, e outras pessoas que utilizavam o nome de radialistas, né, em cidades, e é difícil, você não tem imagem aqui, tem só áudio, Conhecemos né? alguns casos que não há Alguns necessidade de casos, citar, né? não Mas vamos citar, mas na verdade vamos preservar. havia Fábio, muito desses casos, né? Hoje não, as pessoas já têm o áudio, têm a imagem, conhecem já as pessoas. Eu, assim, Fernando, sou um apaixonado por rádio. O rádio é imorredouro, o rádio não vai morrer. Ele vai continuar a existir, coexistir com as redes sociais, né? Pela sua importância. Quando a televisão surgiu, as pessoas disseram, não, o rádio agora vai acabar. O rádio continua. Surgiram as redes sociais, não, o rádio vai acabar. O rádio continua. E principalmente agora se adequando também a essa questão das redes sociais, né? Então é muito bom, foi uma fase muito boa da minha vida. Conforme você disse, eu abandonei até um mestrado que estava iniciando para fazer rádio, né? E tive chances até mesmo de
convites para ir para as outras emissoras, mas o que me prendeu muito também é outra coisa que você falou aí no texto, a paixão por Araruna, né? E eu falar em Araruna, Fernando, é uma coisa interessante. Peregrino Júnior, ele foi um médico, jornalista e ensaísta do Rio Grande do Norte. E ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? E foi inclusive dele o discurso de posse do também paraibano e ararunense Antônio Joaquim Pereira da Silva, que foi o primeiro paraibano a ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras, filho de Araruna, né? E o Peregrino Júnior, ele fez a abertura do discurso dele, falando sobre Araruna, e disse o seguinte: agacha-se, pitoresca e tranquila nos últimos contrafortes da Borborema. Bonito, né? Essa entrada que ele disse. E ainda, né? Sobre o sol polido do Nordeste, né? Então, Araruna teve essa entrada feita aí pelo Peregrino Júnior, que uma vez eu li e nunca esqueci, não é isso, meu caro Elton, né? O Elton também está apaixonado, o Elton Rafael, por Araruna, nosso historiador, e com certeza está acompanhando aí essa entrevista, né? Então veja como o norte-rio-grandense ele soube tão bem naquela época, nos tempos dantes, lá da década de 30, falar de Araruna com toda essa maestria, com toda essa poesia, né? Agacha-se, pitoresca e tranquila nos últimos contrafortes da Borborema, né? Amaildo, você sempre teve uma facilidade para criar textos como poucos, pelo menos aqui na emissora serrana. Eu digo porque estive lhe acompanhando durante, eu acho que os 16 anos da sua passagem, né, pelo prefixo. Você lembra do texto da resenha esportiva? Acho que foi você o criador, fala da bola de meia. E você lembra também, você seria capaz de rememorar aqui o texto que você criou para o Poesia Verso e Viola? Você disse, eu até que eu gostava de criar texto, agora decorar texto aí já é uma outra dificuldade, coisa, né? Mas eu lembro que o Poesia Verso e Viola, né, falava aí dos rochedos, né, a luta do rochedo com a água do mar, né, uma coisa assim eu não tenho mais, hoje sinceramente eu não lembro mais, mas era um texto interessante. A terra esturricada, sob o sol abrasador, né? Homem Exatamente. esquálido levanta o olhar em direção ao horizonte e por aí vai, né? Muito bem. E da bola de meia, foi na voz do Digenilson Silva, né? Que Exatamente. ganhou vida, né? Foi. Você falava justamente naquela abertura de jornada esportiva. Exato. Coisas que a gente não esquece, né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar de política. Até porque Availdo veio na qualidade de político, né? Vice-prefeito, recém-eleito. Mas eu não poderia deixar de fazer essa abertura justamente falando da maior paixão, uma das maiores paixões dele, que é o rádio, né? Com certeza, não pode faltar, né? Onde quer que eu esteja. Até porque dizem que não existe ex-radialista. Você pode estar afastado temporariamente, mas sangue, né? Ex-radialista não existe. Diz o futebol que o Santos de Pelé, ou o próprio Pelé, chegou a parar uma guerra. É verdade que você foi apresentar um programa numa cidadezinha por nome Algodão de Jandaíra? Se eu estiver equivocado, me corrija. E você literalmente parou a cidade, naquele momento, lá entre 18 e 19 horas, eu estava na técnica, hein? Do Poesia Verso e Viola. Olha, isso faz muitos anos, né? Nem tanto. Eu acredito que foi na emancipação política lá do município de Algodão de Jandaíra, né? 20 e poucos anos, né? Por aí. A gente foi fazer realmente essa transmissão, e eu lembro que só tinha o posto da Telpa lá, era o único telefone que O prefeito tinha, era Poti? Poti É, foi prefeito sim, lá em Algodão de Jandaíra. Não sei bem se era o Poti, ou se ainda ia acontecer a eleição, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E a gente fez com toda dificuldade. Pedimos aos trancos e barrancos. Pedimos desculpa às pessoas, até que ia usar lá a Telpa, né? E puxamos esse fio, quase 500 metros de fio, né? E fizemos. Era difícil, não tinha essa facilidade do celular não, viu, Fábio? Era fio puxado, você puxava 500, 1000 metros de fio, né? De cabo telefônico.
Mas fizemos a transmissão lá e foi uma coisa interessante, né? Mobilizou aí toda, naquele tempo, a cidade, a pequena cidade que estava nascendo. Hoje deve ter crescido bastante, né? Faz muitos anos que eu fui algodão de Jandaíra, mas foi uma coisa, foi muito interessante. E isso nos enchia, né, de orgulho pelo que estava fazendo, pelo aquele entrosamento, pelas aquelas amizades que nós estávamos criando, né, com aquelas pessoas, e isso sempre é positivo, né? Criar amizades, eu acho que é algo que está intrínseco ao rádio, à comunicação, né? Você cria uma legião de amigos, até hoje, né? Muitos anos afastado do rádio, mas nós temos a lembrança dessas pessoas. Muitas vezes chegamos em determinadas cidades e a pessoa, não, era Abaildo, você era Abaildo lá do Poesia Verso e Viola, né? Então, tantos anos que a gente deixou de fazer o programa, mas ainda ficou marcado aí na memória dessas pessoas, né? Todos aqueles acontecimentos. E foi uma parte interessante da nossa vida, Fernando, com todas as dificuldades que você sabe, né? E mais do que ninguém acompanhou o par e passo tudo isso, com todos os problemas, mas foi um tempo áureo, foi um tempo assim, de muita alegria, de coração, porque eu estava fazendo o que gostava. No dia que um apresentador for protagonista, aí as coisas perdem o sentido. Aqui o protagonista é sempre o convidado, é sempre o entrevistado. Nós somos meros coadjuvantes, podem ter certeza. Então, Availdo Azevedo, dizer e ratificar da satisfação de tê-lo aqui na qualidade também de homem do rádio, né? E hoje, como político, então você já tem quanto tempo fora do rádio? 16 anos? Para a gente fechar esse assunto rádio? Eu me afastei mesmo em 2004, né? Depois voltei esporadicamente, mas por pouco tempo, né? Na verdade, desde 2004 que eu estou afastado. Dentre tantos programas que você conduziu, certamente o seu tesouro maior é o Poesia Verso e Viola, né? Você disse só não narrou futebol. Foi. Esse a gente guarda no coração, né? Poesia Verso e Viola. Também jornalismo, há muitos anos, né? Esse título foi o Cláudio Cunha que criou? Eu acredito que sim. Porque a primeira grade, né, montada foi com ele, né? Foi com ele, né? Então acredito que tenha sido com ele. Ele esse título. Aí me remete ao meu Brega Show, meu primeiro programa de rádio. Que o primeiro amor a gente nunca esquece. A gente recebia cartas por quilo, né? Aos sábados. Eu lembro literalmente por quilo. Nos programas de sábado, que o Poesia Verso e Viola tinha 2 horas, tinha um programa, Fábio, da gente ler 100, 120 cartas, né? Imagine quando a gente terminava, né? O quanto tinha forçado, né? A garganta, o quanto tinha conversado, na verdade, né? Porque era isso, 100, 120 cartas você tinha que ler. Vamos agradecer aqui aos internautas acompanhando pelo YouTube. A nossa produção nos passa aqui, a gente agradece. Somos plural, somos uma equipe. Expedita Santos diz boa tarde, estou na escuta. Alô, Expedita. O meu abraço para você, certamente é de toda a nossa equipe e também é, lógico, do Availdo Azevedo, nosso primeiro entrevistado de hoje. Francisco Alves, boa tarde, Fernando, boa tarde, Availdo, parabéns. Feliz por você estar de volta à política. Um abraço, Francisco, treinador. Cristiano de Lima Silva, na escuta. Gilvanete Conceição, boa tarde. É Gilvanete, esposa do Palhaço Sonrisal, estamos assistindo. Josileide Arcanjo, parabéns. O Francisco aqui faz uma alusão à sua volta, está feliz por você ter voltado à política. Depois você deixou o rádio, você esteve ausente da política? Só de cargo eletivo, né? Você tem tido uma ligação direta, né? A política, alguém já disse... Agora já estamos na política, propriamente dita, viu? Verdade. A política, alguém já disse que talvez seja difícil para entrar, mas bem mais difícil é sair, né? E essa é uma verdade. E a entrada na política, Fernando, você sabe, foi meio por acaso, né? Não estava nos meus projetos, mas em 2004, na ausência de plausível candidato, né, o partido que eu integrava na época, acabei sendo convidado e, graças a Deus, uma campanha heróica, né, a gente conseguiu vencer. Heróica por quê? Porque quando me chamaram, mostraram uma pesquisa e nessa pesquisa eu tinha 4%. Né? Imagine.
para ter que passar por tudo isso, né? E foi uma campanha, na verdade, memorável, né? Cumprimos o nosso mandato, passamos por extremas dificuldades. Naquela época não tínhamos o governo do estado, ficamos sem deputado federal, e as dificuldades foram grandes, mas deixamos plantada uma semente, né? Que até hoje, graças a Deus, as pessoas lembram, né? E foi questão de ter um contato direto com o povo, contato direto com a população, de termos feito a nossa parte da melhor forma e da melhor maneira possível, né? E somos agradecidos muito, Fernando, pelo povo, né? Eu tenho um agradecimento muito grande ao povo de Araruna, sabe? Porque, na verdade, eles têm me dado um suporte muito grande, um suporte gigantesco, dentro das nossas dificuldades. Todas as pessoas sabem que nós não somos pessoas financeiramente de nível elevado, nós somos uma pessoa do povo, simples, né? Nunca tivemos grandes condições financeiras, mas nem por isso as pessoas deixaram de nos dar o apoio necessário, né? Tanto em 2004 como em 2012, que foi uma campanha memorável, né? Contra tudo e contra todos, não vencemos, nós tivemos uma votação grandiosa, uma semente foi plantada naquela época e essa semente acabou frutificando na outra eleição, já na eleição de 2016. E por aí a gente está caminhando, né? Sempre respeitando as pessoas, nós fizemos política sempre, graças a Deus, sem nunca criar atrito, sem nunca faltar com respeito ao cidadão, mesmo aqueles que são adversários, sempre tratando as pessoas de forma cordial. E assim que a gente segue, né? Nesse métier, nesse projeto, e mais uma vez agradecendo, como agora em 2020, as pessoas, né? Mais uma vez ter reconhecido a nossa participação e reconhecido, sobretudo, o prefeito Vital Costa, né, levando a efeito essa vitória que aconteceu no último pleito. Availdo, há um adágio muito utilizado no meio político, que os adversários de hoje serão os aliados de amanhã e vice-versa. Você já combateu o bom combate de um lado, Vital de outro. E como é vencer aliado e junto a Vital Costa? Veja o seguinte, nós fomos adversários, nunca inimigos. Fomos companheiros da primeira turma da escola estadual da mesma classe, em 1975. Eu, Vital, Jefferson, Jansen, uma turma, graças a Deus, né, todos conseguiram, quase todos, chegar à universidade. Naquele tempo era extremamente difícil, né? Terminamos aqui o primeiro grau, tivemos todos que sair para outras localidades para fazer o segundo grau, que não existia o segundo grau aqui em Araruna. Então veio que a vida nos levou a estarmos em partidos diferentes em 2004, mas sempre nos respeitando. Nunca tivemos um atrito pessoal, nunca tivemos nenhum problema. E eis que a própria vida nos levou, a partir de 2016, a estarmos no mesmo projeto que terminou sendo, e ainda hoje está sendo, frutífero para a Araruna, né? O bom de se fazer a política assim dessa forma, Fernando, é que você pode, né, mesmo havendo tempos depois uma mudança, né, você não deixou rastros, né, de divergências, né, acentuadas. E isso tem sido assim que a gente, como eu disse há pouco, a gente tem se portado, né, nesse mundo político, que é um mundo muito difícil. É muito bom, Fábio, pelas pessoas, pelo povão, mas muito difícil no que concerne a questão política, né, dos interesses políticos, das vaidades políticas, né? Então isso realmente é muito difícil. Mas estamos aqui, o povo nos deu essa chance, né, nos colocou ao lado de Vital, e nós temos essa concepção de sermos um apoiador, um parceiro. Não estamos e jamais estaremos para criar problemas, mas sim para buscar soluções junto ao prefeito, né? Respeitando a hierarquia, respeitando, né, a sua condição como administrador, e um cara batalhador, porque você
jamais pode falar que Vital não seja trabalhador. Ele é por demais trabalhador, é um cara lutador, um cara que encarna esse mandato, né, como fosse uma coisa 24 horas por dia e 8 dias por semana. Né? Ele vive, na verdade, essa administração. Perfeito não é. Ninguém é perfeito, perfeito só Deus, né? Mas ele é um cara que, na verdade, age com muita responsabilidade, ele leva esse projeto dele, da população, assim, com muita determinação, né, com muita coragem, e as coisas, na verdade, já tivemos uma mudança, e toda mudança, Fernando, ela gera consequências, né? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam, né, determinadas mudanças que acontecem na vida administrativa, mas na verdade Até das climáticas o povo reclama às vezes, né? Mas na verdade é o seguinte, nós vivemos um tempo novo, um tempo diferente, e as coisas elas mudam, né, em relação ao que era a política anterior e a política que é exigida atualmente, né? E quando você quer fazer e vai fazer as coisas, né, dentro da legalidade, você termina ocasionando algumas pessoas que não vão entender bem essa questão de princípio, mas depois, com o tempo, na verdade, serão capazes de entender os objetivos. 12h39, este pela Araruna Web TV é o Tudo Acontece Informal. Nessa primeira parte, entrevistando o vice-prefeito recém-eleito de Araruna, Availdo Azevedo. Na segunda parte, vamos conversar com o radialista Fábio Dutra, que inclusive já está aqui em nossos estúdios. Agradecer a vocês que nos acompanham via plataforma YouTube e também vocês no Facebook. O Josenaldo Moraes, por exemplo, ele é um belenense em trânsito, nos acompanha no Rio de Janeiro. De Josenaldo Moraes, botafoguense, igual a mim, ele se refere justamente ao seu time e diz: é mais um sofredor. Já já o Availdo responde e agradece. Charles Pontes, atento, ouvindo e vendo os amigos Availdo Azevedo, Fernando Oliveira e Josimar Dias. Já já você vai ver e ouvir Fábio Dutra. Aí é voz trovão. Erivanda Bezerra, grande homem, Availdo Azevedo, tem a admiração de toda a minha família. Juno Silva, parabéns pela entrevista. Josenaldo Moraes, novamente, agora falando da sua voz, vozeirão do rádio, não é só você não, viu, Fábio? Luan Silva, boa tarde, Fernando Oliveira, estou assistindo e compartilhando. Obrigado por compartilhar, Luan. Luan que também é do métier, é do riscado, é das áreas das comunicações. Valmira Araújo diz parabéns. Cidinha Soares, boa tarde, Availdo Azevedo, parabéns. Maria Costa, boa tarde. Luan Silva, parabéns, Fernando Oliveira, pela grande entrevista, dois grandes profissionais do rádio. Fábio Dutra, sou fã e grato a esses dois grandes amigos. Aldo Teixeira, você, Availdo, é 10 ou mais, 11, quem sabe, né? Ivanildo Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Ivanildo Oliveira. Fábio Araújo, boa tarde, acompanhando a entrevista. Josenaldo Moraes volta aqui e diz: estou aqui vendo Pedro Bial e Availdo, uma viagem no tempo. Pedro Bial tá por aqui? Obrigado pela audiência, é o Pedro Bial, né? Marineide Francisca, parabéns, meu amigo, estou ouvindo pelo Face, Sítio Novo RN. Essa história de Pedro Bial, eu acho que eu vou atribuir aqui a um colega que será entrevistado daqui a pouco, hein? Fábio Dutra, deve ser ele, com as suas brincadeiras sempre saudáveis. Hominho Santos, boa tarde, Availdo Azevedo, Flávio Costa, grande abraço ao amigo Fernando e ao nosso vice-prefeito Availdo Azevedo. Flávio Costa diz abraço, meu amigo Fábio Dutra. Maria da Luz Gomes e Medeiros, boa tarde, boa tarde. Expedita Santos, boa tarde. Barbaço na escuta. Rogério Ferreirão, seu mestrado, que sem dúvida irá acontecer, terá o turismo rural como objeto de estudo e resultado prático para contribuir com as comunidades locais e a economia de Araruna. Tem uma interrogação aqui, né? No final. DJ Nildo Gravações, grandes profissionais da comunicação paraibana, Availdo Azevedo, Fernando Oliveira, Fábio Dutra e Josimar Dias. O Hélio Rafael, um abraço para o amigo Availdo Azevedo, decidi e vou votar, é a vontade do povo. Ele está fazendo alusão a 2004, que a gente fez a paródia lá da música Doce Desejo, de Ivete Sangalo, era Cláudia Leite com Bruno e Marrone. Tu lembra disso, Josimar? Eu lembro, hein? Esse jingle é sobre 2004, exatamente, ele cita aqui. O Hélio Rafael,
Sua Via Crucis encerrou do Pretório ao Calvário e o teremos novamente como representante de nossa Araruna. O senhor é merecedor. Deve estar se referindo àquela parte, né, Availdo? Isso, já o senhor comenta, viu? Francisco Alves, boa tarde. Fernando Oliveira, boa tarde. Availdo Azevedo, parabéns. Feliz por você estar de volta à política. Um abraço do Francisco Treinador. Repetida aqui essa mensagem, né? Cristiano de Lima Silva, na escuta. Gilvanete de Conceição. Boa tarde, é Gilvanete, esposa do Palhaço Sorrisal, estamos assistindo. Agora eu tomo água e você comenta. O Edmilson, né, o Palhaço? Edmilson. Tem uma garotinha dele. Botafoguense também. Botafoguense, né? E Botafoguense de 4 costados e também pai, ele, né? Tal filho, né? Então, nosso abraço aí para ele, para sua esposa e também para a filhinha, a Botafoguense de 4 costados, né? Então, para isso, nosso abraço. Abração aí, Fernanda, toda essa gente. O que é interessante hoje é o seguinte: o mundo sem fronteiras em que vivemos, né? Hoje você está fazendo um programa aqui de Araruna e as pessoas não só no Brasil, mas também no mundo inteiro podem ter acesso imediato e instantâneo. Não é que depois de velho eu apareci para o mundo, né? Então veja, quer dizer, nós que fizemos parte de uma outra situação, de um outro pequena, momento, né? Do bolo, estamos aí do universo. Tendo também que nos integrarmos a essa questão. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, talvez seja uma das poucas pessoas, né, que não tenha, Fábio. Mas é por uma questão pessoal, sabe? Mas mesmo assim, não sei, eu acho que eu não vou acabar não resistindo, né, e vou ter que entrar aí também. Eu aderi, nessa não questão, teve jeito. Né? Porque até pela função o mundo, em si, né? É o mundo que pede isso hoje, atualmente. E nós temos, Fernando, nos impressiona a quantidade de pessoas, né, Josimar, que acompanha, está Aliás, acompanhando. quem quiser dirigir uma pergunta ao Availdo Azevedo, na parte política, fique inteiramente à vontade. Facebook, YouTube, estamos aqui para passar o recado. Então, Continua, Availdo. Um abraço a todas essas pessoas aí, né? Muita gente, eu não anotei aqui, mas tem o nosso Flavinho, a Cidinha, o Elton Rafael, o amigo lá que está no Rio de Janeiro. Josinaldo Moraes, Josinaldo Moraes, de Belém. Né? Belém. Então, o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Lá do Barbaço. Enfim, um abração a todos vocês que estão nesse momento acompanhando essa entrevista, né? E salutar a participação de vocês. Eu costumo dizer, Availdo, que é, na verdade, um bate-papo legal, bem informal, né? Como a gente fazia no rádio. Inclusive, eu não exigi nada, mas foi o que eu pedi, humildemente, a Josimar, que se for um projeto onde a gente possa estar inteiramente à vontade, de maneira assim, informal, eu aceito, né? Se fosse com pompa de fazer a coisa assim, teleguiado, feito robô, eu estaria fora, embora a gente brigasse mais uma vez, né? Nós fomos acostumados, Fernando, a fazer ao vivo. Né? E ninguém nos olhando. Com todos os erros que você possa cometer fazendo ao vivo, Fábio. Mas aí dá um handicap a você de conseguir fazer muita coisa. Bom, se me botam aí para fazer algo já teleguiado, eu vou ter imensa dificuldade, né? Porque eu aprendi assim, fazer, na verdade, ao vivo, a improvisar, né? Chega muitas vezes só com a caneta e um rascunho, porque precisava anotar uma coisa ou outra. Exato. Né? Então o improviso... Mas o roteiro vinha na mente e acontecendo na base do improviso, que nem repentista. Uma conversa chama outra. Exato. Né? É o que está acontecendo aqui, inclusive, né? Vai se dar, como você falou aí no poeta, se dá um mote, no mote você vai desenrolar aquele mote. Eu acho isso importante, porque deixa tanto o apresentador, deixa você à vontade, como também as pessoas que estão ouvindo, acompanhando, se sentem, na verdade, à vontade, né? Então, um abraço a todas essas pessoas aí que mandaram o seu alô, né? Que estão participando aí pelas redes sociais, né? Principalmente pelo Facebook, né? Que na verdade hoje tem uma ferramenta, né? extremamente importante. Né? E nós estamos, Fernando, principalmente num ano de 2020, saindo um pouquinho aqui da questão política, né? Um ano diferenciado. Um ano que, na verdade, começou como um ano de muitas esperanças. Chamam de atípico, né? Atípico, né? Mas depois se transformou num ano de muita dor. Um ano dolorido, um ano de muitas perdas, né?
Hoje estamos chegando a mais de 180 mil irmãos brasileiros que perderam a vida São a partir do números Covid. assustadores. São números de guerra, né? Exato. E de guerra, uma guerra extensa, né? E no mundo hoje, a gente já se aproxima 2 milhões de mortos, né? Então é uma guerra estratosférica e mundial que nós estamos vivenciando e cujo inimigo é um vírus, né? Um vírus maldoso, um vírus terrível. Eu vi ainda há pouco aqui, Fernando, 4 médicos morreram nas últimas 24 horas aqui na Paraíba. 4 médicos, né? Então hoje é uma doença que infelizmente não perdoa, né? E a gente tem que estar atento para uma coisa. Eu até aproveito esse momento aqui, né? A gente tem que se precaver, certo? Fazer a nossa defesa, Fábio. Estar sempre com a máscara. Eu tirei a máscara agora até para a gente fazer aqui o programa. Mas estávamos aqui todos de máscara, né? Tem o álcool aqui, gel, tem o álcool 70, né? A gente tem que se Estamos cuidar, mantendo a distância mantendo a protocolar, distância né? protocolar, né? E as pessoas devem ter em mente, né? De proteger as suas casas, de proteger as pessoas mais idosas, porque muitas vezes o idoso está em casa, né? Ali imagina até que está escondido de tudo e de todos, mas alguém vem lá de fora e infelizmente leva o vírus e acaba tirando, ceifando a vida daquela pessoa, né? E hoje, infelizmente, não é só os idosos que estão perecendo, falecendo, são pessoas, né? Até mesmo pessoas novas. Nós tivemos ainda há pouco falecimento do irmão do nosso Luiz Martiniano, vereador Luiz Martiniano, o nosso Beto, né? 50 anos de idade, que veio a óbito na vida. Que aparentava saúde plena, fisicamente era uma pessoa falando, forte, né? Uma pessoa de uma forte estatura, e que jamais imaginávamos, né, que infelizmente partisse em função dessa doença, em função desse vírus. Então nós temos hoje, Fernando, um final de ano de angústia, né? Um final de ano de preocupação. E eu acho que as pessoas têm que se unir nesse momento e orar a Deus, ou rezar a Deus, né, dependendo da religião que você esteja, de elevar a sua fé, né, para que essa questão possa ser diminuída. Nós temos aí a chegada de uma vacina, mas você vê a guerra política que existe por trás. O entrave é grande, né? O entrave é muito grande, né? A questão humana, solidária, fica muito longe dos interesses altíssimos que estão em jogos. Interesses das grandes nações, interesse financeiro, interesse econômico. Então a gente pensa, Fábio, quando é que essa vacina poderá chegar às pessoas humildes, pessoas mais necessitadas, dos lugares mais longínquos, não só do Brasil, como também do mundo, né? Então essa é uma preocupação que já nasce com esse ano que está aí por surgir. Então acho que vamos mais uma vez nos erguer pela fé, né? Por acreditar em Deus, por fazer a nossa parte, porque se não fizermos a nossa parte, nada também acontece. Isso é até bíblico, né? As pessoas têm que fazer também a sua parte. Então a gente pede muito a Deus nesse finalzinho de ano que está chegando, para que as situações sejam amenizadas, para que a gente possa adentrar 2001 com um fio de esperança a mais, né? Um país esse ano mais do que nunca. Mais do que nunca. Não é? Mais do que nunca. Essa virada mais do que nunca. Mais do que nunca. Então é isso que a gente pede a Deus, que haja a amenização dessa situação, desse problema que nós estamos vivenciando. Bom, Fernando, eu não sei, questão de hora, né? Tem ainda o nosso Fábio Dutra, muito esperado, essa voz padrão do rádio paraibano, né? E daqui a pouquinho vai estar aqui participando. Então fico aqui à sua disposição, né, para a questão aí do horário, até mesmo para encerrar, se já for o tempo necessário. O nosso editor-chefe, o nosso tudo, no bom sentido, que é Josimar Dias, ele dirige e nos dará esse sinal quando esse momento chegar, oportunamente. Ok, Availdo? Fique e continue inteiramente à vontade. O Ivan Rocha diz: parabéns pela boa condução do programa. Ivan é uma espécie de... faz tudo, né? Também da comunicação. Da né? comunicação. Ele, o Luan, o Amarildo. Ele filma, ele registra, né, os eventos. E é também um grande profissional da área de vidraçaria. Vidraçaria. Ivan Rocha, uma boa figura humana, gente boa. Um abraço, Ivan, para você,
Dona Noêmia, em Nova Cruz, também está acompanhando a gente, é uma também consumidora, se assim podemos dizer, assídua do mundo radiofônico. Gosta Que beleza, muito. dona Noêmia. É assim como nós, né? Tem mais aqui a Joseilma Dutra. Fernando Oliveira, estou ligadíssima onde tudo acontece informal. Hoje a gente está recebendo aqui Availdo Azevedo e o seu irmão, Joseilma. Joseilma Dutra é irmã do Fábio Dutra. Para quem não sabe, a título de Isso. informação. Tem mais gente aqui. Vejamos se eu vou conseguir me situar. Maria da Luz Gomes e Medeiros, Availdo, parabéns pela vitória. Fernando GBA, Guarabira. GBA, abreviatura de Guarabira, é? Fernando GBA, Guarabira. Então, Márcio, grande abraço ao meu amigo Availdo. Palavras dele, vou dizer aqui. Nosso futuro prefeito. Ele já está no futuro, hein? Embora estejamos em 2020 ainda, né? O Elton tá agindo, boa tarde a todos os amigos. Rafael Leite, vice-prefeito testado. Julieta Estevão Lopes, tenho muito orgulho do nosso vice-prefeito. Maria Costa, parabéns para você, Fernando, e para Availdo, dois grandes profissionais. Ivanildo Oliveira, boa tarde. Ivanildo, acho que é policial militar, né? É sargento. Sargento Oliveira. Dandão Salustino, esse era fera no rádio, época de bons programas. Quem mais aqui, meu Deus do céu? Esse era fera no rádio, época de bons programas. Cristiane Lima, essa é a verdadeira política e muito gratificante ver um cara humilde com respeito à democracia. Availdo, você é uma pessoa admirável, todo o meu respeito à sua pessoa humana. Naldo, grande homem. Availdo, tem todo o meu respeito, parabéns. Estou assistindo no sítio Muquem. Diana Silva, boa tarde, assistindo em Belém. Genildo Belarmino, Fernando Oliveira e Availdo Azevedo, as grandes vozes do rádio ararunense. Vascaíno e botafoguense, dois sofredores. Eu concordo Quase plenamente. Em gênero, número e grau. Jairo Lima, de Araruna, Availdo Azevedo, sempre me percebeu e reconheceu. Abraços, vida longa e sucessos na vida e nosso grande poeta, Jairo. nessa sua jornada na política. José Alves Pessoa, boa tarde para nosso vice-prefeito. Expedita Santos, boa tarde, Availdo. Mande um alô para a família André do Barbaço e Francisca Martiniano, irmã do vereador Luiz Martiniano. Todos na escuta. Cristiano Lima, manda um abração aí para nós dois, do Frei Damião, Availdo Azevedo. Olha aí, o povo tá pedindo alô para você, Availdo. Que bom. Rivaildo Santos, boa tarde, vice-prefeito. Expedita Santos, quero dizer que Araruna só tem a ganhar com Vital e Availdo. Marinilson Torres é o nosso xerife, o homem do SAMU, né? Dois homens competentes e íntegros com a sua missão, com honra. Meus irmãos Availdo e Fernando Oliveira. Abraço, Marinilson. Muita coisa. Availdo Abraço também Azevedo. o pessoal do Barbaço aí, a família André, né? Acho que é do seu Paulo André, né? E guarda boas lembranças, né, desse pessoal. Bom, Fernando, alguém falou aí sobre 2024, né? Sim, foi. Veja o seguinte, a gente pede, eu sempre peço saúde a Deus para estar seguindo essa vida, certo? Não é uma hora de projeto ainda para daqui a 4 anos, né? Nós temos um projeto que ainda é esse, que vai começar aqui em janeiro. Segundo, questão de candidatura, nós fazemos parte de um projeto que é capitaneado por Vital Costa, que é o comandante-mor. E cabe a ele, no tempo oportuno, fazer as verificações necessárias, né, com relação a essa questão. Então é uma questão que tem muito tempo. Eu peço hoje a Deus saúde para a gente continuar nessa vida. Fernando, eu passei, essa foi uma campanha para mim, talvez a mais difícil que eu já enfrentei, né? O mês de junho, eu tive um problema de saúde e cheguei mesmo a pensar que não poderia participar das eleições desse ano, né? Mas graças a Deus, Deus foi muito bondoso comigo e a gente conseguiu se recuperar a tempo. Entramos na campanha ainda com uma certa dificuldade, né?
Depois ainda tivemos um outro problema, um incidente, né? Que eu perdi a audição do ouvido direito, né? Naquela primeira grande passeata que teve aqui, né? Nós tivemos um problema, acabei perdendo a audição do ouvido direito. Bom, isso de qualquer forma é algo que não é muito bom, né? Mas conseguimos superar tudo isso e terminamos a campanha, graças a Deus, com a saúde estabilizada, né? Graças a Deus, as pessoas nos deram, Fábio, esse suporte, essa vitamina, né? O carinho dessas pessoas, o amor dessas pessoas foi uma vitamina para que a gente pudesse, né, superar esse problema. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, né? Ainda preocupados com essa questão, né? Tendo medo grande dessa questão da Covid. Muitas pessoas que estavam ao nosso redor tiveram, né? Graças a Deus, até hoje, a gente está aqui sobrevivendo a essa questão. Esperamos continuar dessa forma, logicamente tomando os cuidados necessários e pedindo sempre a Deus a proteção. Então, com relação a isso, era isso que eu tinha a falar e tinha a dizer. Uma coisa de cada vez, né, Availdo? Para não embolar o meu campo, né? E esse, na verdade, é o processo humano, né? Nós estamos em 2020. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a um segundo. Imagine daqui a 4 anos. Mas é um processo natural. E você colocou bem. Quem está à frente é o timoneiro, né? Vital Costa. Então as coisas se desenvolvem, se desenrolam à medida que vão acontecendo. Você está certo, sempre prudente, sempre muito sensato e equilibrado. É importante, né? E graças a Deus, apesar de fazer parte da comunicação e ter muito amor para com a comunicação, mas eu aprendi uma coisa, o tempo me ensinou uma coisa: nós temos 2 ouvidos e uma boca, então temos que ouvir mais, né? E falar menos, né? Então essa tem sido a tônica. E agora o problema, infelizmente, Fábio, um ouvido, né? Aí temos que ouvir menos ainda, né? Mas são coisas que acontecem na vida, né? Portanto, a gente está dando sequência, está seguindo aí a cada dia, né? E sempre eu fui uma pessoa com muita fé, graças a Deus. Graças a Deus sempre tive muita fé e Deus tem nos segurado, tem nos sustentado nessa vida, e assim a gente vai seguindo nessa caminhada até quando Deus quiser. Convidamos o Availdo na qualidade de político, já que é vice-prefeito eleito, já foi prefeito, inclusive, a gestão de 2005, 2008. Mas não teve como a gente não ligar também, já que não existe ex-radialista, ao radialista. Aliás, começamos abordando justamente uma das paixões do Availdo Azevedo, que muito nos honrou com essa hora aqui que voou, né? Foi rápido demais, mas certamente outras oportunidades virão para que ele possa voltar aqui ao Tudo Acontece Informal dentro da nossa Araruna Web TV. Algo que de repente a gente não explorou, até a questão do tempo, Availdo, que você queira tornar do conhecimento, fique inteiramente à vontade, e as suas considerações finais na nossa edição de hoje, do Onde Tudo Acontece pela Araruna Web TV. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando. Interessante, porque a política muito já se falou, né? Principalmente desse ano. Então foi bom a gente também entrar em outros assuntos aqui, né? Que diz respeito também à nossa vida, ao nosso passado. E foi um papo muito agradável. Agradeço a você. Tenho você, como eu disse no início, como um grande profissional. Tiro o meu chapéu. Josimar, o nosso Fábio Dutra, que aqui está. Josimar com essa visão empreendedora. E eu peço a Deus que a gente tenha um prosseguimento desse projeto, Josimar, e ele seja ampliado, certo? Esse projeto seja ampliado para que a Araruna, né, possa ter até com maior constância, né, a sua Araruna Web TV em funcionamento, levando a informação dessa querida terra, né, para os nossos queridos habitantes, para toda essa gente querida, inclusive de Araruna, que estão distribuídos por esse Brasil afora, né? Eu tenho uma história, Fernando, muito interessante, para você ver como um certo dia eu estava numa viagem a Santa Catarina e parei numa cidade chamada Criciúma para almoçar. E quando eu terminei de almoçar, que fui saindo, uma pessoa
Disse, patrão, paga o meu almoço. Eu achei assim, não era uma coisa que você costume a ver naquelas sul do país, né, uma região bem mais rica. Mas quando ele falou patrão, eu me achei no direito de perguntar, diga, amigo, você é da Paraíba? E ele disse que era aqui, na região aqui dos contornos aqui de entre Araruna e Caciba de Dentro, né? Foi o termo empregado que chamou sua atenção. Chamou a atenção, né? Lá eles não tratam assim. Não trata. Da mesma forma, outra vez, também visitando lá uma feira livre em Porto Alegre, né? Tava lá muita gente, os camelões, né? Hoje tem um camelódromo, mas lá antigamente era uma praça, né? Nesse tempo era uma praça. E eles têm aquelas questões do seu próprio palavreado, né? Do gauchês, né? E outra pessoa lá fui perguntar lá o preço, não me lembro mais, era um carregador, sei lá, alguma coisa assim, e ele falou também patrão, né? Ele era de São Bento, lá do sertão da Paraíba. Foi vendendo redes para lá e terminou ficando lá. Em Porto Você Alegre, encontrou né? alguns patrícios. Então veja como essas pessoas paraibanas estão distribuídas por esse Brasil afora. Sim, de Criciúma era de onde? Era aqui entre Caciba Dentro e Araruna, não sei se era Mocotó, algum lugar desse aí. Eu não lembro bem, faz muitos anos já, né? E já fazia muito tempo. Isso eu tive até... fiquei muito dolorido com a situação dele, porque era uma pessoa que deixou aqui, estava... e não queria voltar. Ele preferia estar lá, numa condição adversa, mas não queria voltar para cá, segundo ele, porque tinha vergonha, né, de voltar. Há esse sentimento em algumas pessoas, né? Então Eles se sentem assim como se voltassem derrotados. E foi né? muito dolorido, né? Até na época eu dispus até de ajudar ele nessa questão da passagem, né? Mas ele não quis não, ele não preferia ficar por lá, né? Preferiu ficar por lá. Eu tenho um irmão também que tomou essa decisão de ficar por lá faz mais de 30 anos, a gente sequer sabe do seu paradeiro atual, Geraldo Fernandes de Oliveira. Então são coisas, né, que acontecem, né? Que acontecem, né? Não deveria ser assim, mas acontece, né? Mas, Fernando, então eu quero agradecer mais uma vez a você, agradecer a todos vocês que estiveram aí nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado, né? Onde quer que você esteja, que Deus abençoe vocês, né? E em especial as pessoas aqui de Araruna. Eu tenho um carinho, vocês não imaginam o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho, a consideração que eu tenho por esse povo de Araruna, principalmente pelas pessoas humildes dessa terra, da minha terra querida, dessas pessoas que constroem essa terra, que merece o carinho, merece o respeito, Fernando. E nós temos cada vez mais de levarmos além fronteiras justamente essa questão do quanto Araruna é importante, do quanto Araruna é bonita, do quanto Araruna é uma cidade turística, né? Alguém até falou aí em turismo, né? E a gente precisa muito trabalhar nessa questão do turismo, né? Para transformar essa Araruna e criar um novo meio econômico para o nosso município, que será o turismo, com certeza. Então muita coisa há de se fazer nessa segunda administração de Vital Costa, muita coisa também vai acontecer aqui, com certeza, nessa área do crescimento turístico da nossa terra. Bom, já tomei tempo demais, já falei demais, né? Então, tão somente agradecer de coração aí a todos vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, vocês vão ficar na companhia ainda do nosso Fernando e com essa voz padrão do Rádio Paraibano, o nosso Fábio Dutra. Em atividade. Em atividade. Isso, né? plena, total. Eu lembro da primeira vez que eu avistei Fábio Dutra, né? Restrita. Ele não ficou muito velho não, né? Continua novo ainda, né? Mas quando eu ouvi a voz, eu digo, esse cara tem Ele futuro. só era mais magro. Mais magro. Assim como eu mas também, ainda né? tá em forma, né? Agora a voz continua a mesma. Aí eu digo, esse cara tem Ou melhor. futuro, né? E realmente tá aí. Como também Josimar, né? Nós acompanhamos. Josimar era que era magrinho, né? Magrinho. Josimar Era. E também começou lá com a gente. passava na fresta de uma cadeira. Exatamente. Eu e o Josimar. Temos Mas fotos, ambos inclusive. tinham amor ao rádio, tinham amor à profissão. E por isso que, na verdade, cresceram aí nesse contexto. Fernando... Aliás, Availdo, eu peço permissão a você, a toda a nossa equipe, para dedicar esse programa a Duarte Júnior, que foi uma pessoa que a gente trouxe aqui. Grande Duarte. E você também, acho que chegou a ver a nossa entrevista, né? E eu vi muito Duarte Júnior na antiga Rádio Cabugi.